E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá, mais um Repensar que se inicia, seja sempre muito bem-vindo. É sempre uma alegria estar aqui trazendo a você um bom livro, uma boa leitura. E hoje quem está aqui conosco de volta é Érica Silveira. Falei certo? Falei certo, Falou né, Érica? Que certo. bom, falei certo. Érica Silveira. E o livro que ela nos traz hoje é um livro muito importante, porque com certeza vai esclarecer muitas pessoas, talvez, e é esse o nosso objetivo, impedir, né, evitar que muitas pessoas cometam o suicídio, que é o tema do livro, Suicídio, a sombria trilha da ilusão, que realmente é uma ilusão. E nós vamos conversar sobre esse livro que é muito importante nos dias de hoje, quando nós vemos os jornais dando pesquisas de suicídios de jovens. Então nós precisamos transformar essa situação, mudar essa situação no nosso mundo. Bom, Érica, muito obrigada de estar de volta aqui conosco, né? Muito obrigada. A gente vai tratar hoje de um assunto muito delicado, porém muito Muito importante. importante, porque assim, existem países que têm um alto índice de suicídio, né? E países, não só países que têm uma dificuldade financeira, que, enfim, países de primeiro mundo mesmo, né? Países desenvolvidos que têm um índice alto de suicídio e de jovens, né? Então, eu acho que é interessante. Bom, esse livro é um livro que foi escrito pelo Aguinaldo Cardoso, né, Érica? Que mora lá em Olinda, Pois então ele é. não pôde vir. A Aí gente você veio vem conversar sobre o livro. sobre o livro. Bom, o livro é dividido em 3 partes, que eu achei interessante isso também, né? Ele é dividido, no primeiro capítulo ele fala da morte, que também é um outro Um outro tema tópico importante. importante, porque quanto de medo ainda existe acerca da morte, né? E é engraçado que as pessoas têm medo de morrer e se matam, né? Então, o suicídio, até pouco tempo atrás, era uma palavra proibida de ser falada pela mídia. Hum, Mas com o tempo a gente foi entendendo que a gente precisa enfrentar esse tema, esse assunto tão importante, né? Essa dor que atinge tantas pessoas, tantas famílias, e é para elas que a gente quer conversar e também com as pessoas, para que elas possam saber o que acontece do outro lado da existência, né? Você estava abordando sobre esse primeiro tópico do livro, né? A questão é que o Espiritismo traz para a gente uma verdade absoluta, que é a verdade da continuidade da vida, né? Então, nós estamos aqui em determinados papéis, mas não somos isso. isso. Somos um espírito, né, em evolução. E a gente não consegue matar esse espírito. Pois é, a gente ainda tem um conceito de que nós somos um, um, um corpo físico estagiando na espiritualidade. É o contrário, nós somos um espírito estagiando no Isso corpo físico, mesmo, isso né? mesmo. E quando a gente compreende isso, de que existe vida além da vida que a gente observa aqui através dos nossos olhos físicos, a gente ganha uma dimensão muito maior e a gente compreende que a dor, ela é passageira, ela é aprendizado, ela tem o seu papel na nossa vida, né? Então a gente tem dois caminhos. A gente pode escolher ter sucesso nesse caminho quando a gente reencarna, ou se a gente vai desistir dele. E a Isso. gente está aqui para conversar a favor da vida. Pois é o livro, é isso mesmo, ele fala, é um livro para a valorização da vida, não para a proibição de nada, mas a valorização da vida, que é interessante. Então, é interessante porque ele começa falando de uma pessoa que quer se matar e um outro vai tentar esclarecê-lo acerca do que ele está fazendo, né? Esse livro ele aborda de uma forma muito abrangente, em forma de romance, né, com uma história, mas também pincelando tópicos de vários livros que tratam sobre a questão do suicídio, como Memórias de um Suicida, Isso. o Livro dos Espíritos, o Evangelho e outros, né? Amarrando tudo isso para que a gente possa entender. Então, ele ilustra o caso, né?
através de uma história, mas histórias que acontecem na vida real, Sim. né? Quantas pessoas que estão nos assistindo agora e que já passaram por isso, ou conhecem alguém, né, que já passaram pela dor de perder um ente querido por meio do suicídio, e também falarmos para as pessoas que estão com problema de depressão, né? Porque a depressão pode te desequilibrar ao ponto de você achar que não vale mais a pena viver. E aí comete o suicídio e complica ainda mais. Você vai Muito voltar, mais. você volta para a vida espiritual depressiva e comprometida com uma ação que não era da sua alçada, né? Você duplica, né? Ou Isso. triplica o seu problema, porque É. além do problema que você estava enfrentando aqui na Terra, você ainda vai ter a dor do lado de lá de ter dado fim à sua vida antes do tempo, Pois é. né? E você vai ter que Porque- dar conta disso. Exato, porque a gente sabe também na doutrina espírita, ela nos esclarece, que quando a gente tem um tempo determinado de vida aqui na Terra, a gente tem um laço, né, que une o nosso corpo espiritual ao nosso corpo físico, que é o cordão de prata. Isso. E esse cordão, quando a gente desencarna no tempo certo, ele é rompido aos poucos, né, pela espiritualidade que planejou a nossa reencarnação, pelos espíritos amigos, para que a gente possa retornar para a nossa pátria espiritual. No caso do suicídio, não. Ele é Esse um- laço ele é rompido bruscamente, então o espírito não tem tempo de se preparar. E aí é que a dor aumenta, porque ele fica sentindo aquela sensação da dor que ela tinha aqui. Ele leva os reflexos de tudo que ele sentiu aqui. Isso mesmo, E aí é um sofrimento que parece que não tem fim, né? que não tem fim. Porque ele para naquele Revivendo momento. aquilo. Ele para naquele momento, né? Ele fica ali, ele congela, é como uma imagem congelada, Exato. né? Ele congela naquele momento da morte, né? Ele fica revivendo aquilo. Então- Então é uma dor muito maior, muito maior. E a gente precisa abordar a questão da vida, o quanto ela pode ser boa, o quanto a nossa sintonia faz a diferença. Você vai continuar falando disso já já. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos falando um pouquinho mais sobre esse livro muito importante. Até já.